Aproveitando que você está em pé, para reverenciar a palavra, o texto base desta noite é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Estejam assentados, por favor. Antes de iniciar a palavra, eu gostaria de falar algo que eu esqueci na hora dos avisos. Vocês que nos visitam, não vão embora rápido não, tá? Como a gente costuma dizer, não sai no cavalo doido não. Nós temos uma lembrancinha, um mimozinho da igreja para entregar para você. Então, o pessoal da integração, da recepção vai estar entregando para você, tá bom? Só aguardar alguns minutinhos após na saída ali, você vai receber essa lembrancinha da igreja. E mais uma vez nós agradecemos a sua presença. Amados, nós estamos então, como eu disse, nessa campanha de 12 dias, e a gente pega sempre, aproveita, né? A Bíblia fala muito de 12, né? Tem várias coisas de 12. O ano passado nós falamos sobre as 12 portas de Jerusalém. Tem as 12 portas da Jerusalém terrena e tem as 12 portas da Jerusalém celestial. Quem sabe a próxima nós vamos falar sobre as 12 portas da celestial, não é? Mas esse ano eu senti no coração de ministrar sobre as 12 pedras do peitoral sacerdotal, né? E cada pedra dessa, são pedras preciosas, elas representavam as 12 tribos, cada pedra uma tribo. Estamos falando sobre isso, fazendo algumas colocações sobre as tribos, e ao mesmo tempo também, lá em Apocalipse, fala que dos 12 fundamentos, também com pedras preciosas, inclusive as mesmas, para cada apóstolo. Então nós estamos falando um pouco sobre a tribo, um pouco sobre os apóstolos, e fazendo aplicações que sirvam para nós. E a gente pega então, dentro do contexto, eu peço ao Senhor, o que o Senhor quer falar? Tem muita coisa, mas o que o Senhor quer falar? Então, na quarta-feira, nós falamos sobre a pedra chamada sárdio. Inclusive, essas pregações estão no nosso canal no YouTube. Nós não estamos fazendo a transmissão ao vivo, mas estamos gravando os cultos e eles estão sendo disponibilizados no nosso canal no YouTube, que é IEAB Ibaté. IEAB Ibaté, você entra lá no YouTube e vai aparecer, tá bom? E nós falamos então da pedra sárdio, que é a tribo de Ruben, que significa eis um filho, e falamos sobre Bartolomeu, ou Natanael, e falamos sobre lealdade, né? A segunda pedra foi o topázio, que é a tribo de Simeão, que significa ele ouviu, né? No caso Deus ouviu. Falamos de Tiago, filho de Alfeu, o apóstolo, e falamos da humildade. A terceira pedra, que é o berilo, nós falamos sobre a tribo de Levi, e o apóstolo foi Tomé, e a gente falou sobre fidelidade. Inclusive, quando eu encontrar com Tomé no céu, vou falar para ele: meu irmão, eu aliviei para você lá, hein? Aliviei para você, porque Tomé é tido como alguém que não creu, né? O pessoal fala: Ih, você duvida que nem Tomé. Mas eu mostrei para vocês que todos os discípulos duvidaram. É que ele teve coragem de falar, né? E sempre quem fala acaba pagando o pato, né? Mas todos duvidaram, não foi só ele. Mas depois vimos a grande obra que ele fez, né? E por isso falamos da fidelidade. E ontem a quarta pedra foi esmeralda, né? E falamos sobre a tribo de Judá, que significa louvor. E falamos sobre o apóstolo André. E falamos com o tema coragem. Como André foi corajoso em algumas situações. Então, eu tenho insistido nisso, e como eu disse, sempre tem alguém que não participou das demais, então é bom estar sempre repetindo. Quando falamos de pedras preciosas, ou pedras em si, a pedra, ela tem um simbolismo de base, de fundamento, porque naquela época, e ainda hoje também, alguns fazem alicerce com pedras, porque elas são bem mais resistentes que os tijolos. Então, um fundamento, um alicerce feito com pedra,
É muito interessante. E no passado eles usavam. Então, pedra é fundamento, é base. E o fato dela ser preciosa é porque fala de alto valor. Então, qual é a pedra que vai te abençoar em 2023, por assim dizer? Porque, veja bem, até falha minha, eu não marquei o versículo, mas se alguém achar aí, depois me ajuda aí naquele que Paulo fala, cada um constrói com madeira, feno, palha, acha aí que a gente vai. Então, que de cabeça agora eu não lembro, sei que é em Coríntios. Paulo fala que o fundamento é Jesus. E vamos ver o que nós construímos a partir desse fundamento, desse alicerce. Então, é algo metafórico, simbólico, mas é real. Então, o que vai trazer um ano melhor para você, não é o sárdio, não é o topázio, não é o berilo, não é a esmeralda. Eu vou comprar as 12 pedras e vou colocar na minha casa. Porque isso é esotérico, isso é místico. Não são essas pedras que vão trazer a boa sorte ou o sucesso, você ser bem sucedido. O que vai trazer para você um ano melhor é a lealdade, é a humildade, é a fidelidade e a coragem. E hoje nós vamos falar sobre estabilidade. Então são atitudes. Porque o que as pessoas querem? Vamos dar um exemplo de quem quer emagrecer. Algo que você tome que te emagreça. Mas você quer comer de tudo. E não fazer exercício. O quê? Caminhar meia hora? 1 hora? Você é louco. O quê? Ficar sem a lasanha? Ficar sem o refrigerante? As pessoas, um comprimido que emagreça. É isso que as pessoas gostariam. Então, todas as pessoas querem algo que facilite, que a vida dela fique melhor, mas que ela não faça sacrifício algum. E não é assim que funciona, principalmente no que diz respeito às coisas de Deus. Amém? É óbvio. 3:12. 3:12. 1 Coríntios 3:12, por favor, coloque aí. Então, com Deus não é assim. Olha o que Paulo diz. Se alguém constrói sobre esse alicerce, ele está falando de Jesus, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. E aí no contexto ele vai falando, o que ele está querendo dizer? Está falando de vida espiritual. Você constrói uma casa de palha, mas qual a segurança dela? Você constrói uma casa de madeira, mas qual a segurança dela? Qual a beleza dela? Agora você pode, imagina uma casa cravada de pedras preciosas. Imagina uma casa de ouro, de prata. Então ele faz aqui uma comparação entre coisas que têm valor e coisas que são simples. Então o que nós estamos querendo dizer? Que tipo de vida você quer construir a partir de Jesus? Você quer uma vidinha medíocre, mediana, rasa? Você vai construir, você vai conseguir construir. Mas eu gostaria que você construísse com ouro, pelo menos com prata. Agora, se for com pedra preciosa, melhor ainda. Amém? Então, são atitudes de fé, de obediência, sabe? E às vezes as pessoas não querem ouvir isso. Elas não gostam disso. Elas querem uma religião, como eu disse, que facilite a vida delas, que abençoe a vida delas, mas sem compromisso algum. E não é assim que funciona. Certo? Eu disse outro dia e repito. Antigamente, quando eu digo antigamente, em anos passados, uns 40 anos atrás ou mais, quando o pastor pregava contra o pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje, se o pastor pregar contra o pecado, a pessoa muda de igreja. Ele não quer ouvir a verdade, não é? Mas ainda bem que você está aqui, porque eu prego contra o pecado. Sim ou não? Aliás, acho que é o que eu mais faço. Eu estou tão tem hora que nem eu me aguento, gente. Eu não sei como vocês me aguentam, porque tem hora que nem eu me aguento. Eu começo, às vezes, a assistir minhas gravações e falo, não sei como esse povo aguenta. Mas eu sei como é que é. Eu sei porque que esse povo aguenta. Porque há uma unção sobre esse lugar. Eu não tenho poder algum, quem tem poder aqui é o Espírito Santo, amém? Mas, então é isso, são atitudes que vão mudar a sua vida. Não adianta você querer um 2023 melhor, com as mesmas atitudes erradas de 2022. Ontem, falando sobre coragem, nós falamos que temos que ter coragem para mudar o que precisa ser mudado,
e ter coragem para permanecer naquilo que é bom, que não pode ser mudado. É coragem para isso, precisamos dessa coragem, ok? Que Deus nos abençoe, que tenhamos essa coragem. E hoje nós vamos falar sobre estabilidade. Estabilidade espiritual, estabilidade emocional, estabilidade profissional, estabilidade financeira e estabilidade ministerial. Por quê? Tem horas que a pessoa, se não tiver essa estabilidade, uma hora está firme, soltando fogo para as ventas. Na outra está... Pessoal mais velho, né? 40 anos para frente. Parece o Hard. Lembra do desenho do Lip Hard? Ó vida, ó dor. Uma hora está animado, daqui a pouco está... Ó céus. Espiritualmente falando. Ou emocionalmente. Uma hora está... Meu Deus, aleluia, que alegria. Na outra está arrebentado. Lógico, a vida é feita de momentos diferenciados. Mas aí é que está. Pela palavra de Deus, até mesmo nos momentos difíceis, nós podemos e devemos estar alegres. Você já esteve alegre chorando? Não é chorando de alegria não, você está chorando de tristeza. Mas no seu interior você está alegre. A carne está massacrada. Mas o Espírito, Paulo diz, ainda que a gente se desgaste exteriormente, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Mas só faz isso quem tem uma estabilidade espiritual, estabilidade profissional. O que você faz? Ela faz de tudo um pouco. Decide, meu, o que você é? Eu faço de tudo um pouco. É um termo que eu uso muito, né? Subtreco do vice-trote. O cara é um subtreco do vice-trote. O treco não é nada, ele é um sub. O trote não é nada, ele é vice. Subtreco do vice-trote. Faz de tudo, lógico, a gente pode até fazer de tudo um pouco. Mas eu falo para os jovens, mas para todos. Se especialize em alguma coisa. Não quer dizer que você tem que fazer faculdade. Você vai ser pedreiro. Seja... Ainda bem que tem pouco pedreiro aqui nessa igreja. Não tem nenhum, sei lá se tem. Pedreiro que precisa ficar pedindo serviço. Nos dias de hoje. Porque o pedreiro bom... Eu já fiquei esperando pedreiro. Eu tenho 3 serviços antes do seu. Eu termino daqui uns 3 meses. Eu esperei o camarada. Porque o cara é bom. A pedreiro que... Eu tenho serviço aí? Tá. É ruim demais. Entendeu? É um meia colher e olha lá. Entendeu? Seja o que você for de melhor. Qualquer profissão. E hoje nós vamos orar por empreendedores. Amém? Empreendedores, você que já tem o seu próprio negócio, ou você que quer ter, você vai sair daqui abençoado nesta noite em nome de Jesus. Você crê nisso? Você recebe isso? Eu aplaudo ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. Glória a Deus. Então, na ordem das pedras, hoje é a safira. Olha o que diz Êxodo 28, 18. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. Nós já falamos sobre as 3 primeiras, agora estamos na segunda fileira das pedras. Então é a 5ª pedra, e a 5ª tribo chama-se Dan. Dan. E não tem nada a ver com a minha filha também. Entendeu? Chama Dan mesmo. Então vamos ver lá, Êxodo 30, do 1 ao 6. Agora mudou a esposa de Jacó. Até ontem nós falamos de Lia, ou... Eu gosto de... Tá bom, vocês estão prestando atenção na mensagem. Eu sei que essa mensagem não é muito fácil não, gente. Às vezes ela é meio profunda. Não sei se é profunda, mas a mensagem, ler Bíblia, é mais ou menos que nem um discípulo, né, que chegou para o mestre e disse: mestre, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo tudo. Aí ele o levou até um rio com uma peneira e disse: segura a água com a peneira. E ele ficou lá, tentando segurar a água. Aí falou: mestre, não dá, a água passa, ela atravessa. Ele falou: eu sei, mas olha os araminhos da peneira, estão todos limpos.
Então você não segura tudo, mas o pouco que você segura te limpa. Então quando você lê a Bíblia, nem tudo você entende, mas o pouco que você entender vai te manter limpo. Então essa mensagem que eu trago, às vezes você não vai entender tudo, mas o pouco que você entender pode te purificar. Amém? Então que você pegue alguma coisa disso tudo que eu estou falando. Muito bem, então a quinta tribo é a tribo de Dan. Gênesis 30, do 1 ao 6 diz assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Olha a inveja aí, gente, a inveja está em todo lugar, né? Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Ela era estéril, não era ele. Ele já tinha mostrado que funcionava, né? Já tinha tido 4. Mas mulher é complicado. Menos a minha. A minha é simples demais. Não, estou falando sério, a minha simplifica. Ela é uma bênção na minha vida. Mas fora do meu casamento, mulher, é difícil. Eu falo isso e vocês dão risada. Mas é verdade. Tem horas, eu já vi isso, eu já presenciei mulher falando assim: nem eu me entendo. Eu falo: minha filha, se nem você se entende, coitado do seu marido. Mas mulher porque mulher, ela pensa muito, né? É muito mais inteligente que nós, viu? Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus? Tem horas que nós colocamos pessoas no lugar de Deus. Tem coisas que só Deus pode fazer, gente. Tem coisas que só Deus vai fazer na sua vida em 2023. Que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela. Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Nós ocidentais, modernos, temos dificuldade de entender alguns costumes do Oriente. Com relação a isso, porque veja bem, gente, a descendência é algo importante. Você estar aqui e deixar um legado, deixar uma continuidade para a tua família. Se não houver filhos, tá bom, você não deixou ninguém no mundo. Tudo bem, uns acham isso importante, outros não. Mas para eles, inclusive, nós estamos falando dos primórdios, do início da humanidade. Deus disse para eles: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Então é por isso que era permitido, por exemplo, ter mais de uma esposa. Aqui não, mas fora daqui tem homens que esfregam a mão. O que podia, pastor? 3, 4? Mas desculpa a realidade, não passava fome às 4, não. Nem precisava trabalhar fora. Só podia ter mais de uma quem tinha arame, bufunfa, cascalho, entendeu? Quem tinha cash, aí ele podia ter mais de uma. Jacó era rico. Mas é um costume que se tinha. E outra, tinha 2 leis que nós temos dificuldade de entender. Uma é essa: se a mulher não podia ter filhos, ela podia dar uma de suas servas para o marido ter filhos. Não era para ele amar, para ele passar a gostar dela, não. Apenas ela seria uma barriga de aluguel, vamos dizer assim, por assim dizer. Hoje em dia tem esse negócio, né? Não há relação sexual, lógico. Naquela época não tinha laboratório, né, gente? Então, simbolicamente, por quê? Porque ela era a esposa. Não é porque eu apontei para mim, ela era a esposa, não. Ela era a esposa e autorizava o marido a fazer isso. É como se ela estivesse cedendo o direito dela como esposa. Certo? Se deitava, eles tinham conhecimento dessas coisas, de quando o período fértil da mulher, já tinham tudo isso aí, eles sabiam tudo isso aí. E bom, engravidava. Aquele filho não seria da serva, seria da esposa. Entendeu? Nós temos dificuldade em entender isso.
mas para eles era uma lei. Uma outra lei que tem gente que arrupia, e eu falo isso porque está na Bíblia, então a gente está incentivando o pessoal a ler Bíblia. Vocês vão encontrar isso lá, que é a chamada lei do levirato. O que era? Quando um homem se casava com uma mulher, e por algum motivo, de repente ele morria antes de deixar filho, essa mulher era dada ao irmão dele, para que tivesse filhos. Só que esse filho que ela gerasse, herdaria toda a herança do que morreu. Então seria simbolicamente filho dele. Tá? Ontem eu não contei, né, sobre Judá, mas teve um lance desse na tribo de Judá. Quem lê Bíblia sabe o que aconteceu. Os 2 filhos dele morreu, e aí ele não deu o terceiro filho para Nora, e teve todo um trâmite lá. Porque era uma lei, é uma cultura. Repito, que nós temos dificuldade em entender. Ou temos dificuldade em entender, ou alguns pensam, podia até ser assim. Quem sabe o Lula não coloca a lei do levirato aí no Brasil. Estou brincando, gente. Mas é só para você entender. Então, Raquel, ela era a amada de Jacó, a mulher a quem ele amava, mas ela era estéril. E aí, como a irmã já tinha tido 4, mas quando teve o primeiro, ela falou, tudo bem, passa um tempinho, segundo, daqui a pouco o terceiro, aí começou a coçar a cabeça, e agora? Daqui a pouco o quarto, falou, não, eu não queria, quem sabe ela pensou isso no primeiro, mas ela ficou ali, orando, quem sabe, não, o Senhor vai me abrir a minha madre e eu vou gerar filhos. Aí passou 1, passou 2, passou 3, quando chegou no quarto, ela falou assim, vou fazer o seguinte, tem uma lei aí, eu vou usar, eu vou dar filhos simbolicamente para o meu marido, já que Deus não, mas só já adiantando, porque nós vamos falar durante essa semana, ela gerou 2 filhos depois, Deus abriu a madre dela, e ela teve 2 filhos. Talvez seria o caso até dela não ter feito isso que ela fez. Mas enfim, ela fez. E aí ela coloca esse nome de Dan. As palavras em hebraico, apesar de curtas, e também é transliteração, né, transliterado para o português, a forma da escrita, a letra, é trazida para a nossa letra, mas a letra hebraica é diferente. E a letra hebraica, gente, uma letra significa muita coisa. Entre uma letra e outra tem toda uma história. É só eles que a gente aprende, se quiser aprender, mas é mais ou menos para você dizer, eu falo um pouquinho de hebraico, eu entendo um pouquinho, 20 anos de estudo. 20 anos. Eu estudei 1 ano, só fiz desenho. Só desenhei as letras, entendeu? É muito complicado. Eu já conversei com professores, falou, Joel, faz 20 anos que eu estudo e estou aprendendo ainda. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, é um alfabeto muito rico. Então, para nós tem 2 letras, D e A, com acento, Dan. Mas no original, significa assim, no original, Deus julgou a minha causa, e Deus está começando a equilibrar a situação. Olha só o que significa isso. Deus julgou a minha causa, e agora Ele está trazendo o equilíbrio. Pronto, já é 4-1. É isso que quer dizer o nome Dan. Ele julgou. Mas só que todo o contexto significa isso. E aí por isso que ela falou, eu quero formar família. Eu me casei para formar família, eu não estou formando família. Agora, ao se utilizar de uma lei, de uma cultura da época, ela começa a formar família. Nós vamos pensar assim, porque nós somos ocidentais. Mas para ela começou a formar família. Agora, pense que é fácil para uma mulher entregar o marido para outra mulher? Não é fácil. Entendeu? Parece simples, mas não é. Mas era permitido. Então, ela, de certa forma, ela estava se sacrificando, ela estava abrindo mão. Porque esposa eram as 2, Raquel e Leia.
Bila e Zilpa, que depois, olha só a disputa entre as duas, que a outra já tinha dado 4 e fez a mesma coisa com a serva dela, Zilpa, por isso que ele teve 12 filhos. Percebe? Mas só para você entender, não é fácil. Aí você vai lá, tá. Sara fez isso com Abraão, não foi? Ismael foi gerado de Agar, a escrava de Sara. Mas aí foi uma antecipação deles, porque Deus tinha falado que era através de Sara. Abraão é chamado pai da fé, né? Mas quando Deus falou para ele que ia dar filho para ele, ele tinha 100 anos. Aliás, ele tinha 75 anos. Eu falei assim, como que eu vou ter filhos com essa idade? Na verdade, quando está para se cumprir, que Deus falou, o ano que vem você vai ter filho, ele estava com 100 e Sara com 90. Deus faz uns negócios assim meio doidos, né, gente? Às vezes você fala assim, eu estou pedindo a bênção. Poxa, se Deus tivesse dado essa semana, estava tudo certinho. Para você estava tudo certinho. Mas como Deus sabe das coisas, talvez Ele vai dar o mês que vem. Só que vai ser no tempo perfeito. Você crê nisso? Isso é profético. Alguém que queria essa semana vai receber o mês que vem. Alguém que queria essa semana vai receber o mês que vem. Aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome. Em fevereiro, Deus sabe o que faz. Então, ela diz assim, que Deus julgou. Então, Dan tem a ver com julgamento. Mas, por que eu escolhi estabilidade? Depois eu vou explicar, calma aí. Agora, olha que lindo, gente, como a palavra, ela é. Ezequiel 10:1. Porque nós estamos falando da pedra chamada Safira, tá? Ele julgou, significa Dan. Dan significa ele julgou. Olha Ezequiel 10:1. Olhei e vi algo semelhante a um trono de sobre a abóbora que estava por cima das cabeças dos querubins. Trono de safira. Trono é onde se julgava. Percebe? Parece que é bobeirinha, né? Mas tem a ver. O nome foi colocado lá no começo. Mas agora estamos na visão de Ezequiel, séculos à frente. Ele tem uma visão de um trono parecendo uma safira. Porque é de onde sai o julgamento. Mas por que eu escolhi estabilidade? Porque eu estou ali pesquisando, orando, Senhor. Aí, ao pesquisar sobre pedras, se for falar sobre pedra, gente, pedra preciosa, ela sai do magma, daquele caldo fervente que tem no centro da terra, algumas. Como eu falei, o topázio sai da brecha do diamante. Entendeu? É um processo da natureza, é uma coisa muito linda. O carvão vira diamante. Consegue entender isso? Só que, vou comprar um monte de carvão agora, pastor, e vou transformar em diamante. Tudo bem, você vai ter que viver alguns 1000 anos para isso acontecer. Porque não é da noite para o dia. Entendeu? Mas é um processo. Então, a safira, ela é, na geologia, no estudo da geologia, ela é a pedra mais estável que existe. Ela é símbolo de estabilidade. Começa pelo nome, que é berilo ou carbúnculo. Porque depende se está vendo no grego, se está vendo no hebraico, se está vendo um subproduto da pedra. Então, tem muita divergência nos nomes. A safira não tem. A única variação que tem é que às vezes ela é escrita como zafira. É a única. Mas no grego é safir, no hebraico é safir. Ela não tem variação nem nos originais dela. É safira. Enquanto outros muda muito. Mas também tem essa questão química dela. Ela não sofre muita alteração, ela é estável, ela é uma pedra estável. Enquanto outras não são, inclusive algumas se tornam em outras pedras.
durante um período, é uma pedra preciosa, mas se passar mais um tempo, ela vira outra. A safira não tem isso. Então, eu senti no meu coração de falar sobre estabilidade. Que você construa a sua vida. E se de repente falar, pastor, eu não sou uma pessoa estável. Eu não sou estável espiritualmente, porque uma hora eu quero ir na igreja, outra hora eu não quero mais. Eu não sou estável emocionalmente, porque uma hora eu quero beijar o meu marido, outra hora eu quero matar ele. Mata de beijo, pronto. Une as duas coisas. Uma hora você quer beijar, outra hora que você matar. Então mata de beijo. Ele vai morrer feliz. Entendeu? Estou dando ideia não, estou brincando, viu? É só brincadeira. Daqui a pouco quer fazer isso comigo. Mas sim, é normal. Mas, é lógico, por que uma hora você quer beijar? Porque ele comprou alguma coisa para você. Comprou um sapato, por exemplo. Irmão, você quer ganhar beijo, compra sapato. Compra sapato, você vai ganhar tanto beijo. Que tem mulher que pensa que é centopeia, eu nunca vi, vai gostar de sapato, assim, não sei onde. Agora, se ele reclama do arroz, ela quer matar. Aí só Deus sabe o quanto eu tive que fazer para fazer esse arroz e agora está reclamando do arroz. Isso é normal. Mas eu estou falando de emoções que às vezes você está triste sem razão. Não tem razão, está tudo bem, está com saúde, está com dinheiro, os filhos estão bem, mas você está triste. É depressão, é síndrome não sei do que. Hoje Deus vai curar síndromes. Algumas pessoas aqui vão parar de tomar remédio antidepressivo a partir de hoje. Vou falar de novo. Vou falar 3 vezes. Algumas pessoas vão parar de tomar antidepressivo a partir de hoje. Algumas pessoas vão parar de tomar antidepressivo a partir de hoje. Por quê? Porque o Senhor vai atuar na sua estabilidade emocional. Estabilidade profissional. Você tem que tomar um rumo na vida. O que você quer fazer da vida? Estabilidade financeira. Uma hora está jogando dinheiro fora. Outra hora está pedindo emprestado porque não sabe o que faz. Não tem uma estabilidade financeira. E Deus vai trazer essa noite. Esse povo não crê, gente. Deus vai trazer estabilidade financeira a partir desta noite. Não sei se para todos, mas para aqueles que crê, vai. Viu? Estabilidade ministerial. Serviço a Deus. Pastor, o que eu tenho para fazer para mim? O que eu tenho para fazer? Até hoje não ouvi isso, né? Mas eu que chamo. Irmão, quer trabalhar com isso? Mas, pastor, outra hora está entregando o cargo. Ou não aceitando. Precisa de uma estabilidade ministerial. Porque todos fomos chamados para servir. Amém? Todos fomos chamados para servir. Deus vai estar trazendo isso. Bom, Apocalipse 21, 19. Agora vamos falar dos apóstolos, do apóstolo. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe. Esse é Pedro, vai chegar o dia dele. O segundo com... E aí, na lista de apóstolos, tem os 12, mas tem 3 apóstolos, que eles estão sempre, em alguns momentos específicos, eram eles que estavam ali com Jesus. Jesus os chamava de lado. Na ressurreição da filha de Jairo, só estavam esses 3. Na transfiguração, quando Jesus se transfigura, estavam só esses 3. Então, eles tinham algo especial que Jesus os chamava. E era Pedro, Tiago e João. Então, o segundo na lista é Tiago. O outro que nós falamos é Tiago, filho de Alfeu. Esse agora é Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, o apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor. Tá? Então observe, gente,
São colocações que eu faço. Você crê, crê. Se não crê, fica sem crer, tudo bem. Coloca o primeiro versículo que nós falamos, de abertura. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. Pedro negou Jesus. Mas que ele era meio valentão, ele era, né? Que lá no Getsemane ele puxou a espada e arrancou a orelha do camarada. E Pedro se tornou um grande apóstolo. Paulo foi o apóstolo dos gentios, mas quem abriu a porta para os gentios foi Pedro, na casa de Cornélio. João é o apóstolo do amor. Pedro, poder. João, amor. No meio está Tiago, que era o equilíbrio, a estabilidade. Porque tem horas que a gente quer resolver tudo na força, e tem hora que é só no amor. Tem hora que tem que ter equilíbrio, nem excesso de força e nem excesso de amor. Porque às vezes, se a gente tiver excesso de amor, a gente acaba tolerando o pecado. Percebe? Então nós temos que ter essa estabilidade. E Tiago, na história da igreja, não nos relatos bíblicos. Por quê? Porque o ministério dele foi curto. Porque ele foi morto à espada por Herodes. Ele foi o primeiro mártir, mas segundo os cálculos, ele morreu mais ou menos ali pelo ano 44. E a igreja começou a partir do ano 33, que quando Jesus morre, que vem o Pentecostes e tal. 44 menos 33 são 11. Então ele viveu mais ou menos 11 anos na liderança da igreja. E pelo fato dos três terem sempre esse algo a mais, isso acabou acontecendo, não está na Bíblia, mas há registros, Orígenes e outros historiadores contam isso, que de início os principais líderes eram Pedro, Tiago e João. Percebe? E às vezes, Pedro e João saíam, tem relatos em Atos, e foram enviados Pedro e João. Ora, se eles saíam de Jerusalém, quem ficava cuidando da igreja? Tiago, filho de Zebedeu, porque depois da morte dele, quem assume é Tiago, irmão de Jesus. É por isso que às vezes tem algumas confusões, certo? Então Tiago, ele é tido como essa pessoa equilibrada, tá? Que nem tudo na força e nem tudo no amor, ele trazia um certo equilíbrio. Talvez até por isso Jesus tenha feito isso. Ele andava com Pedro, Tiago e João em algumas situações, já preparando para isso. Um é muito intrépido, o outro é muito amoroso. Então vamos trazer um equilíbrio entre esses dois aí. Tinha hora que, quem sabe, Tiago chegava para Pedro, menos. Daqui a pouco ele chegava para João, João, não dá para passar a mão na cabeça não, alguma coisa tem que ser feito. Percebe? É mais ou menos isso que está nos registros. Não tenho comprovação bíblica, mas também não estou falando nenhum absurdo. Primeiro, por que em alguns momentos só os 3, não os 12? Alguma coisa Jesus estava fazendo. E é normal então que eles tenham tido a proeminência quando a igreja se estabelece. Normal, porque foram os apóstolos. Mas quem sabe esses 3, realmente eles tinham um pouco mais de... Porque, por exemplo, eles vivenciaram coisas que os outros não vivenciaram. E isso trouxe respeito para eles. Eles eram respeitados por isso. Percebe? Agora é interessante, gente. Tiago é grego. Mas Tiago é o mesmo que Jacó, no hebraico. Porque nós falamos Jacó, mas no hebraico é Iacob. Y-A-C-O-B. Iacob. De Iacob, o Y parece um T. Então, no transliterar, Tiago, Jaime, é o mesmo que Jacó. Percebe? São em outros idiomas. Mas Tiago é Iacob. Quando eu estava fazendo mestrado, achei o jeito de falar que fiz mestrado, em Curitiba, na Fabapar. Tinha uma moça lá que o projeto dela era mostrar que esse negócio de Pedro ser enganador, Pedro, olha onde eu arrumei Pedro,
Jacó ser enganador, está errado. Eu já li sobre isso. Alguns estudiosos da Bíblia falam que é outra coisa que puseram para Jacó. Ele paga um preço, que não é enganador. Está errado chamar Jacó de enganador. É suplantador. Acompanhe o raciocínio. Jacob, a raiz, sabe o que significa? Aquele que segura o calcanhar. É isso que significa Jacob. Aquele que segura o calcanhar, porque ele estava segurando o calcanhar. Mas observe, como eu falei, são frases em pequenas letras, mas a raiz, Jacob, é segurar, que também pode ser sustentar, dar suporte. Estão acompanhando o raciocínio? Na raiz é segurar, Jacob. Aí, por ele estar segurando o calcanhar do irmão, ficou aquele que segura o calcanhar, no hebraico. Mas na raiz da palavra, na etimologia da palavra, tem a ver com segurar, tem a ver com sustentar, tem a ver com dar suporte. Agora eu pergunto para você, você pendura alguma coisa num suporte que não está estável? Se você, o próprio nome fala, suporte, isso aqui é um suporte, ó. Tá? Tenta arrancar para ver. Percebe? Mas você percebe que a caixa que está balançando não é o suporte, é a caixa. E isso aqui é pesado, gente. E quantos anos está aqui? Mas é isso aqui que está sustentando, ó. Por quê? Porque ele é estável. Ele não está uma hora firme, outra hora caindo para baixo, pendurando a caixa, quase caindo. Vocês estão percebendo? Acompanha. Eu sei que talvez seja difícil entender as minhas mensagens nesse sentido de pedras, mas para mim eu não vejo dificuldade. Tem tudo a ver, tudo a ver. Estabilidade. A safira. Por que coloca a safira para a tribo de Dan? Que tem a ver com equilíbrio. Deus está equilibrando. No original, Deus está equilibrando a situação. É isso que quer dizer no original, gente, no hebraico. E agora a pedra, a segunda, que é safira, é Tiago, que está do lado do poder e do amor, ou no meio, trazendo o equilíbrio para os dois. É simples assim. E ele significa suporte. Aí eu pergunto para você, por que Herodes matou ele? Deixa eu corrigir a frase, caprichar, né? Domingo, né? Por que Herodes o matou? Matou ele. Matei o português agora, né? As professoras aí, pastor, pelo amor de Deus. Por que Herodes o matou? Porque ele fazia a diferença. Ele foi o primeiro a ser morto. Depois, quando Herodes percebe que agradou os judeus hipócritas da época, ele manda prender Pedro para matá-lo também. Mas o primeiro que foi Tiago. Percebe? Então ele não era um qualquer não. Ele fazia diferença na igreja. Porque quando você quer matar alguma coisa, alguma causa, algum movimento, você quer pegar o cabeça. Não adianta destruir o coitadinho lá do meio. Você tem que pegar o cabeça. Então Tiago fazia diferença. Não é dizer que ele era melhor que João ou que Pedro, não. Mas por algum motivo Herodes quis matar Tiago. E o nome dele significa suporte. E para ser suporte, para dar suporte, tem que ter estabilidade. Como é que você vai dar suporte para sua família desse jeito? Uma hora está firme, outra hora não está. Uma hora está bem emocionalmente, outra hora está, vou me matar. Aí pega um palito de fósforo, eu vou dar uma paulada na minha cabeça. Pega uma linha de costura, vou me enforcar. São charminhos que as pessoas fazem, né? Chantagem emocional. Mas por que não está bem? Até essa questão aí de candidatos, possíveis suicidas, a gente não brinca não. Não brinca não. Esses dias as meninas lá, do Júlia,
Eu ouvi lá com um rapazinho falando de se matar, um jovenzinho de 11 anos. Aí passaram para mim, pô, o que eu faço? Eu falei, peraí, vamos tratar isso aí. Ele falou, eu não posso entrar, né? Mas aí eu falei, conversa com a professora, porque pode ser que está chamando atenção, pode ser que não, pode ser que daqui a pouco o menino tire a vida. Isso é muito sério, né? Quem lida com essas situações, que lê sobre isso, sabe, não brinca com quem fala que vai se matar, porque ele pode mesmo. Vai nessa frescura, vai nessa não, vamos tratar com seriedade. Isso aí, eu estou brincando aqui, porque às vezes quem que se mata com palito de fósforo, né? Se for para dar uma paulada na cabeça, pega lá. Olha eu dando ideia. Mas não é isso. Eu estou dizendo assim, às vezes tem situações, mas não podemos brincar. E se alguém está pensando nisso, ou você sabe de alguém que está, fala de Jesus para ele, que Jesus muda isso. Amém? Porque veja bem, agora eu vou entrar num ponto importante para a gente orar. Escute isso, gente. Tiago e João não eram esse poderio todo espiritual quando estavam com Jesus. Eles se tornaram assim. É interessante você ler a carta de Pedro, aí você vê o que Pedro fez, fala, mas quem é ele para escrever essa carta? Amados, sejam pacientes. O cara arrancou a espada e cortou a orelha do outro. Mas eles estavam em treinamento, gente. Agora, quando ele escreve a carta, ele já tinha 20 anos de ministério, de convívio, de experiências. Ei, escute isso. Esse irmão, essa irmã que está do teu lado, hoje é uma coisa, amanhã ele pode ser outra, deve ser outra. Vou falar o que eu sempre falo. Tínhamos que andar com uma camiseta. Desculpe pelo transtorno, estou em obras. Deus está fazendo uma obra na minha vida e na sua vida. Ah, mas é crente, tem que... Sim, toda hora eu estou ensinando sobre isso, aquilo outro. Só que não é da noite para o dia. Agora eu pergunto para você que está cobrando do outro, está 100%? Porque se tiver, fica esperto que a carruagem vai vir te pegar. Você vai ser transladado. Se você está perfeito, espera aí que... Aí vem a carruagem para te levar. Todos estamos em obras. Olha o Tiago estável, o João do amor. Coloca aí, Marcos 10, 41. Jesus coloca o nome deles de Boanerges, para Tiago e para João, que significa filhos do trovão. Jesus chamou, vocês são Boanerges. Lógico que isso é no grego, né? Jesus falou em aramaico, mas foi traduzido para o grego. Filhos do trovão, por quê? Porque eles eram intempestivos. João não era o amoroso que ele se tornou. Eu tenho uma boa notícia para você. Às vezes você não está contente com o seu jeito de ser. O Senhor pode e quer te mudar. O Senhor pode e quer te mudar. Porque eles mudaram. Olha, Marcos 10, 41. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Ué, só isso? Só isso que eu pus? O que será que é? Estou brincando, não sei o que é. Simplesmente eles chegaram para Jesus, os dois belequinhos. Jesus, quando estiveres no teu reino, nós podemos sentar um à sua direita e outro à sua esquerda? Não sei quem ia ficar para a esquerda. O bom era ficar os dois para a direita, mas tudo bem, vai. Mas, percebe? E os outros 12? E os outros 10? Jesus, quando o Senhor assumiu o reino lá, só isso, uma à direita, outra à esquerda, belezinha. Eles estavam em processo de treinamento, ainda estava cheio de orgulho, cheio de si. Por isso que a gente canta, e João falou, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas olha aí, mas quer ver o apóstolo do amor? Lucas 9, 54. Eles estão passando por uma aldeia de samaritano, e quando os samaritanos percebem que eles eram judeus, expulsam eles da aldeia. Aqui vocês não entram. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los?
É brincadeira. Percebe? Uma hora queria ficar à direita e à esquerda de Jesus no céu. Quer dizer, numa posição melhor que a dos outros. Agora simplesmente queria que descesse fogo do céu e queimasse tudo aqueles samaritanos. Jesus disse para eles: vocês não sabem de que espírito a que espírito vocês pertencem. Tá? Mas depois João se tornou o apóstolo do amor. Ele se tornou. Tiago recebeu mais equilíbrio. Porque equilíbrio é fruto do Espírito. Estabilidade é fruto do Espírito. Eu vou provar para você. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas volta ao anterior. Essa palavra fidelidade é pistis no grego, que tem a ver com estabilidade. Se quiser ler lá, consultar, pode consultar. Ela é traduzida ou por fé ou por fidelidade, mas na raiz da palavra, você só vai ter essa fé ou essa fidelidade se você tiver estabilidade, porque senão você vai oscilar. Uma hora é fiel, outra hora não é. Uma hora entrega o dízimo, outra hora não entrega por medo. Uma hora congrega, outra hora não congrega por causa do Covid, que já não tem mais. Tem, mas virou gripe. Aliás, estou estilando. Brincadeira. Essa fidelidade tem a ver com estabilidade, mas é fruto do Espírito, e está à minha disposição, e está à sua disposição. A sua instabilidade termina hoje. Quem crê nisso? Recebe isso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome. Bem forte, como ele merece ser aplaudido. Você aí de casa, a sua instabilidade acaba hoje. Eu estou profetizando. Toma posse aí. Se você orar e falar: Senhor, eu não quero mais ser instável, nem espiritualmente, nem emocionalmente, nem financeiramente, nem ministerialmente. Eu quero ser um suporte para a minha família. Eu quero ser um suporte na minha igreja, no ministério. Eu quero estar ali, ó. É isso que Deus quer de mim e de você. É isso que a safira simboliza para mim e para você. Fique em pé, por favor. Eu quero trazer a palavra profética. A equipe de louvor pode se posicionar. A palavra profética para você, Provérbios capítulo 3, do verso 21 ao 26, diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá. O que era pendurado no pescoço? Colares, muitas vezes de pedra preciosa. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Volta no início, porque eu quero amém. Só para parecer que está bom a mensagem, tá? Só para ajudar na gravação aí, vocês vão falar amém, tá bom? Então volta lá. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Amém. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Amém. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Amém. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Amém. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Amém. Aplauda o Senhor e glorifique o seu nome. Aplauda o Senhor e glorifique o seu nome.